Olá, segundo ano, hoje quinta-feira e a nossa disciplina é de língua portuguesa. Isso mesmo, né? Vocês estavam acostumados lá na quinta-feira a fazer geografia, mas não, hoje é língua portuguesa, porque o nosso assunto de geografia nós já terminamos, certo? Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se vocês ainda quiserem conversar sobre as atividades de geografia, lá nós falamos sobre os bairros, sobre as paisagens, vocês anotem aí todas as dúvidas que vocês tiverem, que nós podemos conversar aí no dia da nossa aula ao vivo, certo? Mas então, nós damos continuidade aí ao nosso livro de atividades de língua portuguesa. Então, nosso livro de atividades, nós vamos fazer a página 16 até a página 19, beleza? Então, só para lembrar, então nós falamos aí sobre as palavras com C e QU. Então, lembrando que a letra C antes de A, O e U e as letras QU antes de E e I, elas representam o mesmo som, né? Não é o mesmo, representam o mesmo som. Então, todas as palavras dessa atividade da número 8 fazem parte do texto sobre o lobo-guará. E vocês vão completar com a letra que está faltando. Então, temos letra faltando aí em cada palavra, uma letra em cada palavra, né? E vocês vão completar que letra é essa, certo? Se tiverem alguma dúvida, voltem lá nos textos e para fazer bem certinho, tá? Então, é pescoço, fica, época, caça, cauda, com, acasalamento e comer. Depois vocês vão preencher, ó, todas as palavras foram escritas com a letra C ou com as letras QU. Leia as palavras a seguir: macaco, quente, piquenique, periquito, casa, carambola, queijo, cachorro, quitanda, pequeno, camisa, coração e cuia. Então, vocês vão organizar no quadro abaixo as palavras escritas com C e as escritas com QU, certo? Lembrando que podem começar e também nós falamos também sobre as letras QU que está no meio da palavra, certo? Então, página 17. Complete as palavras com as sílabas faltantes e depois copie a palavra completa. Então, vocês vão preencher com C ou QU e depois completar aqui a palavra completa, escrever ela. Então, aí nós temos o mosquito, a máquina, o cavalo, o leque, o quiabo, a boca, a coroa e o coração, o esquimó e o caderno. E lá no material de apoio nós temos um jogo da memória, então destaquem lá e joguem aí, tá bom? Se tiver alguma companhia aí, joguem aí o jogo da memória lá do material de apoio, certo? Podem destacar e ficar aí com vocês aí na casa mesmo, tá bom? E próxima página, página 18. Vocês vão ordenar as sílabas e formar palavras. Depois vocês vão ligar as ilustrações correspondentes. Então, nós temos várias palavras aí, né? Nós temos a caneca, a caneta, o cheque, a raquete, a maquete, o esquilo, a cola, a cueca e o maracujá. Então, as palavras aí no quadro, elas estão fora de ordem, né? As sílabas da palavra estão fora de ordem. Coloquem em ordem, formem a palavra e liguem. Beleza? Página 19, essa última página do dia de hoje. Agora vocês vão pesquisar uma das espécies do lobo. E vocês vão escrever uma curiosidade sobre ela. Então, vocês vão pesquisar aí alguma curiosidade aí sobre o lobo, né? E você vai lembrar aí o que você sabe sobre os lobos, o que mais gostaria de saber sobre esses animais. Daí vocês vão registrar
o assunto que você prefere pesquisar, o que você vai falar sobre alimentação, sobre os hábitos dele. Então aí nós temos algumas dicas, ó. Que hábitos têm os lobos que vivem em grupo, né? Onde vive a espécie de lobo pesquisada? Então vocês vão escolher uma espécie, né? Temos várias espécies de lobo, vocês vão escolher uma. Como os lobos se comunicam? Qual é o significado do nome Guará? E por que os lobos correm risco de extinção? Então aí é só dicas, tá? Vocês não precisam seguir, mas é bem interessante aí essas dicas. Daí, com a ajuda aí de alguém da sua família, vocês pesquisaram sobre o assunto, vocês vão escrever aqui as informações mais curiosas que você selecionou, certo? Então, feito isso, vocês também vão escrever no caderno um texto de curiosidade sobre o que você pesquisou. Pode escrever no caderno, pode escrever numa folha avulsa aí, mas o caderno de português está com vocês, então escrevam aí essa curiosidade, né? Um texto de curiosidade sobre o lobo, alguma espécie de lobo que vocês irão pesquisar. Certo? Então, assim nós encerramos a nossa aula de português. Amanhã nós temos aula de história, certo? Então, amanhã, último dia da semana, aula de história. Um grande abraço para vocês e até amanhã.